Olá pessoal, eu estou aqui de volta para falar de GIMP e dessa vez eu estou usando um microfone diferente. Acredito que a qualidade do som vai ficar um pouco melhor. Bom, então hoje nós vamos falar sobre as ferramentas de pintura do GIMP. A primeira ferramenta que eu vou falar para vocês é a ferramenta do lápis. A ferramenta do lápis ela é ideal para se fazer o contorno e é uma ferramenta que ela tem um traçado bastante firme e com as bordas duras, que é diferentemente do pincel. Se vocês observarem, o pincel ele já tem um traçado mais suave, então ele é ideal para fazer retoques em fotografias e também para fazer pintura digital. A próxima ferramenta que eu vou estar mostrando para vocês é a ferramenta da borracha. Obviamente a ferramenta da borracha serve para apagar algum erro ou fazer algum ajuste que você queira modificar. Sendo que no GIMP ela tem uma peculiaridade. A ferramenta de borracha, na verdade, por padrão, ela pinta de branco o desenho. Então, no caso, se você for trabalhar com uma camada que não tem um fundo branco, provavelmente a borracha ela não vai ser muito útil. Então, para a gente ajustar esse pequeno conflito, nós devemos ativar o canal alfa da camada, clicando no botão direito na camada e adicionar o canal alfa. Então, com esse parâmetro, a borracha de fato vai estar apagando e não pintando de branco o desenho. A próxima ferramenta que eu irei estar mostrando para vocês é a ferramenta do aerógrafo. A ferramenta do aerógrafo ele simula uma pintura em spray. Então ela já tem uma borda mais suavizada e ela é ideal para fazer grafitagens no desenho. Continuando, a próxima ferramenta é a ferramenta de tinta. Essa ferramenta de tinta ela é ideal para fazer aquelas caligrafias de letra. Então ela tem uma textura um pouco irregular, como se fosse um tinteiro mesmo. E é um efeito bem bacana. Pronto. Para continuar a nossa aula, eu vou falar agora sobre a ferramenta de preenchimento, que a gente já viu anteriormente. Então essa ferramenta, você seleciona a parte do desenho que quer colorir e com um único clique você preenche a cor desejada. Para finalizar, vou falar sobre a ferramenta de degradê. O degradê, você escolhe duas cores e a ferramenta ela vai fazer a transição entre essas duas cores. Vou fazer um degradê do amarelo para o vermelho. Então a minha primeira cor vai ser o vermelho. Aqui na segunda cor, na cor de fundo, eu vou selecionar um amarelo. Pronto. Com a ferramenta de degradê, eu escolho a direção do degradê. Solto. Pronto. Tá feito o degradê. Bom, gente, se vocês puderam observar, toda vez que eu seleciono alguma dessas ferramentas, ela me dá as opções aqui de ferramentas, onde eu posso fazer alterações nos parâmetros. Então aqui com a ferramenta de pincel selecionada eu vou falar um pouco sobre esses parâmetros que eu deixei para falar agora no final, porque eles são bastante parecidos entre as ferramentas. Então o primeiro parâmetro é a questão do modo. Esse modo ele é algo parecido com o modo que tem nas camadas também. Então ele diz como é que vai sobrepor essas pinturas, algo parecido com a sobreposição de camadas também, que eu vou estar falando mais na frente. Aqui embaixo tem a questão da opacidade. Então, a opacidade ela muda a transparência do pincel. No caso aqui, quando eu diminuo a opacidade, eu vou estar deixando o pincel um pouco mais transparente. O segundo parâmetro é o tipo de pincel. Vocês podem observar aqui que eu estou usando um pincel com a borda esfumaçada, mas aqui eu posso mudar ele e deixar um pincel com a borda um pouco mais firme, sem nenhuma suavização. Eu também posso estar aqui mudando e colocar um pincel mais irregular aqui, certo? Então você pode estar escolhendo o pincel de acordo com a sua necessidade. Outra questão importante é o tamanho do pincel, que vocês podem observar aqui. Então aqui, nesse parâmetro aqui, eu vou controlar o raio do pincel, podendo ficar um pincel gigantesco ou até mesmo um pincel
bem pequeno. Para criar sua própria dinâmica de pincel, você clica com o botão direito aqui embaixo e coloca nova dinâmica. E a partir daí, você vai marcando as opções que deseja, de acordo com a pressão, a velocidade, a direção, a inclinação e muito mais. Muitas dessas opções, elas funcionam somente com a mesa digitalizadora, porque você vai estar usando a caneta sobre a mesa e a partir daí a inclinação da caneta vai alterar o traço, ou a força ou a pressão que você colocar na caneta vai modificar esse traçado. Bom, gente, então agora chegou a parte legal do nosso vídeo tutorial. Eu vou estar aqui abrindo uma imagem de Elvis e eu vou estar colorindo essa imagem utilizando as ferramentas de pintura. Então, a primeira coisa que eu devo fazer é criar uma nova camada em cima dessa, transparente. Aqui no modo de mesclagem da minha camada, como eu vou apenas colorir, eu vou estar mudando de normal para esse aqui embaixo, cor. Pronto. Então agora é hora de vocês observarem essa imagem. Se possível, pegar outra imagem dele de referência para saber qual é a cor da pele dele, a cor dos olhos, a possível cor da blusa. E a partir daí, selecionar a cor. Eu vou começar pintando a blusa. Eu vou dizer que a blusa dele vai ser um rosa claro. Então eu seleciono a cor. Escolho o pincel. Diminuo um pouco a opacidade do pincel. Vou colocar aqui 70. Vou modificar também o tipo de pincel. Vou colocar um pincel mais esfumaçado. E agora é só definir o tamanho. Vou colocar aqui 100. E agora é só pintar. Você pode estar usando o zoom aqui para facilitar a sua visualização. Como eu passei um pouco aqui, eu vou usar a borracha aqui. A camada alfa já está ativa e eu vou só apagar aqui a parte que eu passei, retocando aqui a imagem. Aqui vou estar escolhendo uma cor no tom de madeira para pintar o violão. Vou estar escolhendo uma cor um pouco mais forte para pintar a parte de frente do violão. Vou estar escolhendo uma cor clara para o tom de pele dele. Algo parecido com um bege. Vou estar agora escolhendo uma cor um pouco mais rosa e clara para a boca.
E vou estar pintando o fundo de uma cor um pouco verde. A verde para o azul. Pronto, agora eu vou estar fazendo alguns detalhes da blusa em azul. Da blusa de dentro dele. E vou estar fazendo alguns retoques na imagem. E para finalizar, eu vou estar pintando aqui os olhos de Elvis, que de acordo com a internet era azul, sendo que ele gostava de usar lentes de outras cores. Então eu vou pintar de azul. Pronto, gente, para finalizar, eu vou estar agora... Pronto, gente, para finalizar, eu vou estar agora mexendo um pouco nos níveis da camada, tanto na camada que eu pintei, como na camada de baixo. Essa aqui. Vou estar ajustando melhor o contraste e os níveis dessas camadas. Bom, gente, então para finalizar eu vou estar fazendo os ajustes de cores das camadas para deixar com um aspecto mais realístico. Pronto, está finalizada a minha edição.